A briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro faz com que muitas pessoas imaginem o Fluminense na situação mais delicada. Olhando a situação de momento, o time está lá na zona de rebaixamento, parece que sim, o Botafogo saltou algumas posições com a vitória sobre o Avaí, mas é importante frisar o seguinte, né? Além do Fluminense correndo risco, a situação do Cruzeiro, que não consegue vencer, também é muito preocupante. O Cruzeiro tem jogadores para produzir mais do que está fazendo, não consegue ganhar os jogos. Se ficar empatando desse jeito, corre um sério risco. Até porque, numa igualdade em pontos, o Cruzeiro tem menos vitórias do que seus concorrentes na tentativa de escapar da zona da degola. E aí a coisa pode se complicar. O mesmo vale para o Botafogo, que com o Alberto Valentim, 5 derrotas, 2 vitórias sobre o Avaí, que já está virtualmente rebaixado, e o CSA, muito próximo disso, são 2 dos piores times do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Botafogo não conseguiu nada além de pontos contra essas equipes muito mais fracas e terá que pontuar contra times de um nível melhor para conseguir escapar de vez da queda para a segunda divisão. É uma situação muito complicada e muito embolada. Chances muito grandes de um dos principais times do país, os chamados grandes, ir para a segunda divisão. Talvez o Ceará seja dos que não estão nesse grupo chamado de grandes, né? É aquele que mais corra risco, especialmente depois da vitória do Fortaleza sobre justamente o Vozão no fim de semana. Mas todos aqueles times que estão ali abaixo do Vasco, do Goiás, têm algum risco. Atlético acho que não, mas convenhamos, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro, é difícil dizer quem corre mais riscos. E pelo desempenho, né, é para ficar atento ao Cruzeiro pelos empates e o Botafogo pela incapacidade de pontuar contra as equipes mais qualificadas, ou seja, só pontuou, só venceu os times mais fracos. É preciso mais para escapar da volta para a segunda divisão, no caso de Fluminense e Botafogo, e da queda inédita, caso aconteça com o Cruzeiro, que jamais esteve na Série B. Saudações.